Opa, agora sim. Ave Maria. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô bem, Carlos. Bom, muito bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Cashbox, WeCast, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 9/9/2020, edição de número 167 dessa série de entrevistas que iniciamos aqui durante a quarentena. Já passaram por aqui 166 personalidades importantes, nacionais e internacionais, falando dos mais variados temas, todos eles importantes. Hoje não é diferente. O cara aqui na minha frente é um baiano, lá no sul da Bahia, poeta, cronista, contista. O escritor é autor de Enquanto o Mundo Dorme, O Sangue que Corre nas Veias, livro de contos, Jogando Dardos Sem Mirar o Alvo, um livro de crônicas. Participou da coletânea Casa de Orates, Contos sobre a Loucura. E é autor, livro lançado em 2020, de Rivieira, pela editora Mondrongo. Rodrigo Melo, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Salve, Carlos Silvio. Eu que agradeço, meu velho. Prazer estar aqui contigo. Falar um pouquinho aí de literatura. Você fala de onde nesse momento? Eu falo de Ilhéus, sul da Bahia. Sul da Bahia. Eu não conheço o sul da Bahia, viu? Eu sou um baiano que não conhece o sul da Bahia, viu? Ah, precisa. É um universo diferente. A Bahia é como um país, né? E o sul da Bahia tem vários aspectos bem particulares, assim. Aqui mistura o litoral, mistura a cultura do cacau, uma cultura literária também, musical. Eu acho a região muito rica, a região inteira. Sim, sim. Mas você sabe que o melhor lugar da Bahia não está no sul da Bahia, né? Está no nordeste da Bahia, que é o Paiaiá. Sim, imagino. Tchekov disse, vive-se bem onde estamos. Se bem que você não está lá agora. Que eu estou recusando. Repita a frase aí do Tchekov. Tchekov que dizia isso, né? Vive-se bem onde não estamos. É aquela usando a grama do vizinho. Estão me ligando aqui, eu estou recusando. Pessoal, façam perguntas, participem. Eu vi que o Marcos Borgon escreveu aqui no teu livro, já li, o teu livro está aqui nas minhas mãos, ó. Muito lindo. Maravilha. Muito lindo. Depois já tem uma reclamação para fazer, entendeu? Essa capa foi feita por uma grande artista daqui, Manu Pessoa, tem a mão cheia, ela é gigante. E ela me colocou numa sinuca de bico, porque essa aí foi o segundo desenho que ela mostrou. Eram dois, aí eu tinha que escolher, imagine. Agora, optei por esse, poderia ter sido outro. Me diz o seguinte, cara, antes da gente entrar no papo desse livro, onde estava, o que fazia, do que vivia, de que se alimentava Rodrigo Melo antes de escrever esse romance? Cara, difícil dizer assim tão fácil, porque são tantos, as fontes são tantos alimentos, né? Mas basicamente tu sonha de escrever mesmo. Esse era o alimento principal, né? Aquela coisa de que uma hora transformar tudo em literatura. Então eu nem lembro direito. Eu já trabalhei com muitas coisas, inclusive como corretor, que o personagem, né, trabalhava com isso. Já trabalhei também numa firma de caminhões multi. E em algumas outras coisas. Já fui funcionário público. E
E quais são, Hoje... quais são as tuas influências literárias? Como é que a literatura entra na tua vida? Ah, cara, a literatura entra muito cedo com meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito, né? As crônicas de Rubem Braga, os livros de Hemingway. E eu peguei essa coisa dele de estar lendo muita coisa. E eu lembro que desde a adolescência eu já tentava alguma coisa, escrever isso e aquilo, mas demorou um pouco para colocar como meta mesmo. Demorou um pouco. Eu citei Mas aqui, começou cedo. eu citei aqui os teus livros de contos e crônica. Me faça aí um pequeno resumo sobre eles aí, quando é que foram lançados, qual é o primeiro deles. Gostaria que você desse um Sim. pouco, um apanhado aí por essa tua história, para depois a gente chegar nesse de 2020. O primeiro livro meu, na verdade, o primeiro livro foi uma coletânea que eu participei, pouco tempo antes. Mas eu acho que foi ali que eu comecei a sentir que eu poderia ser um escritor, que foi uma coletânea sobre a Copa de 82, organizada por Mayran Galo, Tom Correia e Lima Trindade, e com a turma boa. E toda aquela situação de encomendar um texto para você e tudo, né? E tá com um time daquele. Eu acho que ali foi o primeiro livro, eu me vejo como escritor ali, começando ali. Na sequência, logo depois, veio o livro chamado O Sangue Corre nas Veias, que é um livro de contos, contos curtos. Né? E assim como os meus outros livros que vieram, esse livro eu escrevi em 2013. Né? E assim como os outros livros que vieram depois, foram apanhados de coisas que eu escrevia, né, aleatoriamente, sem um objetivo de livro, e depois eu juntava, via mais ou menos o que batia, e tentava dar aquela unidade. Né? Assim foi o Sangue Corre nas Veias, com contos bem ficcionais, na época eu estava lendo muito Rubem Fonseca, essa turma aí. Depois veio um livro, é difícil a classificação, porque eu mesmo não chamava de poesia. Né? Eu brincava dizendo que era uma prosa quebrada, esquartejada, que foi o Enquanto o Mundo Dorme. E esse livro bem bacana. Eu gosto de muita coisa ainda desse livro. E depois eu lancei Jogando Dardos e Mirar o Alvo, que eram crônicas também soltas. Eu publicava em Facebook mesmo, às vezes, e aí o editor me procurou e disse, cara, vamos juntar esse material aí e fazer um livro. E eu fiz, e tem uma turma que gosta desse livro. O Riviera, que veio depois, que é o último, lancei esse ano, em meio à pandemia, é esse aí. Esse Riviera, ele... Como é que nasce? Por exemplo, você falou que antes dele teve Jogando Dardos Sem Mirar o Alvo. Podemos dizer, Sim. por ser o seu primeiro livro de romance intenso, a gente vai se aprofundar um pouco nele, que nesse aqui você acertou o alvo? Eu acho que não, ainda não. Porque eu quero, não, né? Uhum. Dalton Trevisan brincava isso, a gente sempre se trai, alguma coisa assim. A gente sempre fica achando que vai sair melhor. Né? Mas foi o primeiro livro que eu, assim, depois que eu escrevi, eu senti que estava pronto, que não tinha mais para onde ir. O livro poderia até melhorar, né, se chegasse na mão de outro, mas eu já tinha dado a minha cota com ele, de certa forma. Você pega tanta história, eu contei com a ajuda de vários camaradas. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou até o livro ficar pronto? Como é que foi a gestação? É difícil dizer. É difícil dizer. Eu comecei esse livro em 2012, por aí. Só que eu larguei ele de mão. Umas 2 vezes, pelo menos. Eu cheguei a ficar mais de 1 ano sem pegar nesse livro. Aí eu cheguei mais ou menos em 2017, né, e disse, eu vou ter que dar cabo dele. Aí comecei a escrever, eu pegava esses originais, eu enviava para alguns camaradas que eu confio muito, que escrevem
do jeito que eu gosto, que eu valorizo e que eu também tenho afinidade, tenho liberdade para... foram dois camaradas que fizeram esse relacionamento estreito que me ajudaram demais, né? Foi Paulo Bono e Marcos Borgon. Marcos Borgon, inclusive, assina A Orelha. São dois grandes escritores, né? Vale a pena você ler os dois. E esses caras me ajudaram muito, né, nesse feitio do livro, porque foi a primeira história longa. Eu me bati muito com a unidade do livro, o personagem, mesmo que ele mude, você sentir que ele é o mesmo durante toda aquelas páginas ali. Você ainda né? cortou? É verdade que você cortou algumas páginas para o livro ficar mais compacto? Cortei. Não só para ficar compacto, e também para ele ficar mais agradável, mais certeiro. Né? Eu cortei 2 capítulos iniciais e cortei um capítulo do meio para o fim, porque eu achei que poderia cortar. Eu tirei algumas coisas que eu achava importantes desses capítulos, né? Inclusive o Marcos Borgon falou isso para mim, cara, por que você não pega tudo isso e usa em flashbacks? Né? Foi um grande acerto desse livro, foi eu colocar o personagem, ele já chegando no Rio, sabe? Porque tem todo aquele impacto e tudo, e eu não tinha despertado para isso de início. E eu contei com a ajuda desses camaradas, e me ajudaram muito em várias outras coisas. Eu li o livro, né? Eu recebi o livro através de um amigo que é do Paiaiá, que mora aí em Vitória da Conquista, que é o... Um cara que entende muito de literatura, né? Rubio. E ele escreveu um ensaio sobre o teu livro, que é algo sensacional também, né? Sensacional. Ele é muito bom, ele tem a mão, é um escritor, eu considero ele, mesmo que ele não esteja em atividade, deu um tempinho e tudo, eu considero ele um escritor. Ele é genial. O livro, ele é intenso demais, entendeu? Ele é intenso. O leitor consegue embarcar no mesmo ônibus que o personagem com destino. E eu confesso para você que me identifiquei com algumas coisas no livro. Eu, claro, sou nordestino, sou baiano, também me desloquei para uma cidade do sudeste baiano, moro em São Paulo há 22 anos, claro que sem deixar minhas raízes. E esse conflito com parentes, com alguém que busca um apoio, eu também vivi aqui em São Paulo. Então de certa forma, a gente entra no livro, a gente se encarna também no personagem, e aí eu gostaria até de te fazer uma pergunta. Você, ao não citar uma cidade específica que o Michel Rodrigues se desloca, foi de propósito, foi de certa forma para que muitos leitores que migram para cidades grandes se sentissem dentro do livro? Foi de propósito, mas o objetivo nem foi tanto esse. Mas no fundo foi, né? Para você não ficar muito preso, não mapear demais. É uma situação. No fundo, todo mundo que está nessa situação de migrante é a mesma pessoa, né? É como o nordestino que vai para o Sudeste, é como o brasileiro que vai para os Estados Unidos, né? De certa forma, ele passa por todo aquele processo de aceitação, subjugo, de certa forma, né? E ele vai se adaptando. E tem que se adaptar. Porque ele quer, se ele se mudou para aquele lugar lá, ele foi para vencer. Né? E ele quer vencer. Eu conheci figuras sensacionais, que eu, quando penso nesse livro aí, eu poderia ter colocado. Eu lembro que um cara, um funcionário lá dos caminhões Munk, onde eu trabalhei, o cara era o cara que tinha um sotaque mais carioca de todos. Era o cara malandrão, era o cara isso é tudo. E o nome dele era Fernando. Sabe? E depois de um tempo a gente descobriu que o nome dele era Sodré. E ele era de um lugar lá, Cabedelo, na Paraíba, entendeu? Então tem toda aquela coisa. O cara criou um personagem por conta da aceitação. E Michel tem um pouquinho disso aí, talvez. Você acredita que o teu livro ele pode
pode ter saído um pouco até da linha do romance, do cara que vai atrás de um amor, e ele também ter entrado na crítica social, na reflexão social, nos conflitos sociais? Cara, sim, com certeza. Porque ele se posiciona, o tempo inteiro ele está ali ruminando. Mesmo que o livro... Eu busquei isso também. Eu busquei que o livro fosse um livro ágil, tivesse muita ação, mas ao mesmo tempo essa ação decorresse de circunstâncias, né? Ele passava por determinadas coisas, absorvia aquilo ali, e o que ele fazia na sequência era a decorrência de tudo isso. Então ele era um cara que ele chegou maravilhado e ele vai se transformando, e tudo isso, de certa forma, também é uma queixa, uma deixa, né, uma pontuação, né, para marcar essa situação dele. Eu me vi naquilo ali também. A ingenuidade também, o sonhador também? Exatamente, exatamente. Uma vez eu falei para um camarada, eu descrevi esse livro para um camarada, e eu falei para ele, pô, é um cara que ele larga tudo para ir em busca de uma mulher, sai sem dinheiro, pouco dinheiro. No fundo, eu nem digo quanto dinheiro ele tem. Ele vai se enrolando ali, começa a diminuir, deixar de almoçar em determinados lugares, vai para outros e tal. E o camarada falou, velho, esse personagem não existe. Entendeu? Vai ser difícil você colocar a verossimilhança nele, as pessoas se identificarem. Eu disse, pô, na minha cabeça ele existe. E eu tentei botar ele no papel, porque eu enxergava esse cara, essa inocência. Eu tenho um pouco disso aí também, né? Eu enxergava que havia possibilidade, em pleno século XXI, ter um cara ainda largando tudo. E são valores universais e atemporais, né? Você descreve no livro, dito já também por você, situações que você viveu. O que é que te faz ir para o Rio de Janeiro? Qual é o intuito? Cara, eu sou casado com a carioca. E a gente se conheceu aqui por conta de uma amiga em comum. Ela passou muito tempo aqui. E aí ela passou numa faculdade bem bacana, um curso que ela queria muito. E ela perguntou, e aí, você topa ir para lá, tal? E eu disse, topo. E eu fui pro Rio, já conheci o Rio de antes. Né? Cheguei lá a morar um tempo por lá. Mas eu voltei muito por conta disso. Né? E aí veio essa história, vivendo certas situações. Né? Eu acabei sendo corretor lá, passei um tempo sendo corretor. Eu tive um chefe que se parecia com o Aldo Loma, em alguns aspectos. E trabalhei em algumas outras coisas, algumas situações, mas grande parte também é invenção, porque a realidade às vezes parece muito inverossímil. Né? Você tem que mentir para fazer sentido. Mas essa invenção que você cita aí, ela não, na leitura do livro, ela parece ficar um pouco de lado, sendo que é uma invenção real, se é que existe invenção real. Mas para quem vive na cidade grande, para quem encara esses conflitos, por exemplo, uma coisa, por exemplo, que eu achei super interessante no livro, que é algo real, acontece muito nas grandes cidades. Quando alguém chega de fora, vai ter alguém ali, por exemplo, que vai te prometer um emprego. Vai lá, e você vai lá. Quando você chega no emprego, a coisa é totalmente diferente do que você ouviu daquela pessoa. Então, de certa forma, essa invenção que você cita, ela é um pouco deixada de lado, não? Cara, é invenção, mas é baseada no que acontece, na realidade. Ela tem que fazer sentido. Então, por mais que não tenha acontecido ali, eu tenho que convencer as pessoas de que poderia ter acontecido. Né? Esse é talvez o grande obstáculo, não obstáculo, o grande sentido é você fazer com que tudo pareça ter realmente acontecido.
Eu lendo outros textos seus, me parece que o tema identitário assim parece ser uma constante também, né, nesses seus textos. Ah, sim, totalmente. Acho que todos nós, né? A gente passa a vida inteira tentando se conhecer um pouco mais, né? Às vezes por meios errados, às vezes pegando as estradas erradas e tudo, mas alguma coisa ali a gente adianta, um pouquinho que seja, pelo menos num sentido. Todo mundo está nesse de cavucar a si mesmo, e acho que é quase que humano não, totalmente humano, é quase que automático. Deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas, senão as pessoas entram aqui, eu não falo o nome das pessoas e o pessoal me mata também, né? Deixa eu ver quem chegou. Ó, o Marcos Borgon chegou por aqui, André Luiz, o Zezé Maltês diz boa noite, Tiago Ticu, é isso mesmo? Tiago Ticu, Tiago Tico? Tiago Tico. Tico, né? Boa turma aí, viu? Vândia Consultora, Bastos Moa, Tonho do Paiaiá, que é um amigo do Paiaiá, que intelectual, que mora em Salvador. Bastos Moa, camarada. Quem mais está aqui? Tiago diz o seguinte, puxando ferro aqui, abaixei o volume do meu B.B. King. O cara tá ouvindo B.B. King, hein? Para deixar o áudio ligado para escutar esse papo. Muito obrigado. O deputado federal Bacelar também aqui acompanhando a gente. Valentim Honorato. Deixa eu ver aqui. Adenilson, Vitor, Clemilton Santos está por aqui. O André Luiz diz que o sul da Bahia possui uma tradição literária incrível. É verdade. Isso, deixa eu ver quem mais. O André Luiz diz que o CS Paiaiá possui uma pegada de radialista. Eu sou radialista, viu? Não tive o que fazer. Sou radialista. Rubio Rocha chegou por aqui também. Ele escreveu aqui um comentário. Vamos lá. A literatura de Rodrigo Melo caracteriza-se, em linhas gerais, por anseios não satisfeitos, sonhos que desmoronaram, visão de mundo que tombou e se reduziu a um amontoado de escombros. E seus personagens, por isso, encontram-se soterrados sob as ruínas de que um dia foram castelo bem sonhado, um futuro posto no cimo de uma montanha. Mas esse futuro, por algum abalo sísmico, desceu montanha abaixo na forma de um grande bloco de rocha. Sua literatura tem força, movimenta-se, arrasta-nos com ela à medida que a narração avança. Rodrigo sabe muito bem, com a pulsão interior, impulsar sopro de vida a cada palavra. Com a palavra, você. Ave Maria. Rapaz, isso aí já é Isso aí tá melhor que o meu livro. Sensacional. Eu vi que tem uma turma muito boa aí, entrou o Gustavo Rios também, grande escritor, tem uma turma bem bacana. Agradecer a todo mundo aí. Cara, o Rubio Rocha é um cara que ele tem que ser canonizado, porque ele dá sempre uma força aí, um grande irmão mesmo. Eu li O Louco do Cati, de Anélio Machado, por conta dele, e vários outros livros. É um grande aí da literatura. Bom, na Rubio Rocha. Eu sou suspeito a falar, né? Porque a gente é da mesma cidade, que é o melhor lugar do mundo, que é o Paiaiá, né? Segundo a Ilhéus, tá? Então eu não vou falar, mas eu sou suspeito a falar. Rodrigo, o teu livro, ao final de cada capítulo, o leitor ele não quer parar, ele fica apreensivo para ler o próximo e descobrir o que vai acontecer. Inclusive, o final do livro, eu não vou contar aqui para não dar spoiler, mas você fugiu um pouco ao mais do mesmo, né? Vai vir um segundo volume aí, uma continuação de Riviera? Cara, eu acho que não. Eu, inclusive, comecei um outro livro aí, eu acho que vai ser um livro também, uma história mais longa, mas não tem nada a ver, inclusive o nome do personagem é outro, né? Mas, no fundo, tem a ver.
porque a gente está escrevendo sobre a gente mesmo, né? O cara acaba sendo um pouco eu também, assim como Michel Rodrigues e tudo, né? Mas eu acho que não vai ter segmento não, acabou ali. Eu deixei mesmo no ar. Eu não sei dizer bem por quê. Primeiro, eu geralmente finalizo um pouco assim. Eu não gosto de fechar a coisa, porque a vida tem continuação. As histórias também. A vida não acabou ali. Então, cada um que imagine o que quiser, o futuro dele. Aí já fica para todo mundo. E eu lembro muito, e eu não sei se tem a ver, talvez tenha, subconscientemente, né? Eu lembro muito de Hemingway falar isso, né? Que você não precisa fechar tanto. Acho que fala até sobre a técnica iceberg, não sei se é bem isso, que é sobre você não fechar totalmente, você deixa em aberto, mesmo que não tenha continuação, né? Eu acho que eu peguei um pouco disso aí. Ou então eu não sei finalizar do jeito, né? Mas Michel Rodrigues fez tudo por amor ou por paixão? cara, eu acho que foi paixão, né? Foi paixão, porque ele achou que era amor, né? Porque foi uma coisa louca, né? Irrefreável. Ele sai, abandona tudo e naquele impulso ali, tem um camarada meu que falou o seguinte: você até pode nem gostar da pessoa, mas a partir do momento que você toma um fora, aquilo ali ganha proporções enormes. E eu acho que ele foi louco por ela ter saído, não ser da cidade dele, já ser uma dificuldade, aquilo ali já aumenta. E ele chegando lá, não encontrando, aquilo ali ganha um tamanho, ganha em tamanho, e eu acho que ele fica naquilo ali até que, né, lá na frente, ele se resolve um pouco. Não sei também. Eu deixo tudo muito assim, porque em verdade assim é a vida. Né? A pessoa fala uma coisa, a pessoa diz outra, você interpreta uma coisa, outra pessoa interpreta outra, e no fundo todo mundo pode estar certo, todo mundo pode estar errado. Tem várias versões de tudo. Então deixar meio solto mesmo. O Paulo Bono te pergunta aqui se seria possível o Michel Rodrigues ganhar uma outra história. Eu não sei, acho que não, mas nunca se sabe, né? Tá tudo em aberto, sempre. Vai que vem uma história boa. Eu já pensei, cara, porque eu tenho algumas lembranças, já pensei, mas em trazer Michel Rodrigues para a adolescência. Adolescência em Salvador, onde eu vivi. E eu pensei nisso, tem algumas histórias no condomínio onde eu vivi, toda aquela descoberta da vida e tal. Eu acho tudo isso aí bonito. Eu já pensei nisso, mas acabei não alimentando, porque eu comecei essa outra história e eu estou gostando. Eu acho que pode vingar. E eu tenho um certo bloqueio assim, mas isso pode ser vencido com alter egos, né? Aquela coisa de você fixar um alter ego, um nome e, sabe, eu prefiro trocar, mesmo que os personagens se pareçam, né? Jorge Amado fez isso com seus personagens femininos. No fundo, alguns se parecem muito, mas têm nomes distintos. Né? Teresa Batista se parece com Tieta, que se parece com outro, mas no fundo ele separou, ele soube distinguir tudo. Eu pensei nisso agora, mas eu não me agrada tanto essa ideia de manter um alter ego sempre. Qual é a importância da literatura nessa sociedade aí que vive, que enfrenta distorções, pedras em todos os caminhos? Qual a importância da literatura na tua visão? Cara, além da importância, a necessidade, não se lê. O Brasil é um país que se lê muito, muito, muito pouco.
né? Já ouvi várias histórias sobre Buenos Aires ter mais livrarias do que juntando dezenas de capitais no Brasil. E eu acredito piamente nisso. É como se existisse alguma trama, sei lá o quê, para que o brasileiro não leia, né? Não tem incentivo, agora estão querendo tabelar, colocar imposto a mais sobre livro. E, quer dizer, cria-se obstáculos a todo instante. E é muito mal visto o ofício da escrita e também o da leitura, né? Você vai começar, se você for olhar ao seu redor, as pessoas que você conhece, e perguntar quem lê, né? De 100 pessoas, 10, 20 vão dizer que leem. E dessas 10, 20, 15 vão ser livros de autoajuda, livros técnicos, biografias, livros religiosos, né? E 5% vai ficar com a literatura. E desses 5%, a grande parte vai ficar com os best-sellers. Não tem incentivo nenhum para tudo isso que está começando a ser produzido. O próprio governo, ao invés de estar alimentando todo esse processo, o do fazer, o do chegar ao leitor, o de estimular, a gente tem tudo para ter. O brasileiro é inteligente para caramba. Se der livro para essa turma aí, a gente vai ter um país daqui a 20, 30 anos sensacional. Mas não se coloca isso porque parece que pode ser ruim. Não sei. É o que eu estou pensando aqui agora. Então, eu acho que a importância da literatura é enorme. Só que não se dá importância a isso. Ontem eu fiz uma entrevista com um cartunista de animação russo, ele mora em Paris, e a gente Sim. até comentando sobre Crime e Castigo, de Dostoiévski, e ele falando que lá esse processo de incentivo à leitura já começa na escola, já começa com trabalhos em cima de livro. Aqui parece que a coisa é mais Sim. tímida em relação a isso. Que questionamentos você quer que o leitor faça após terminar o teu livro? Cara, eu não sei se questionamento, porque essa coisa de questionamento é muito particular. Você vai pegar um livro desse, cada um vai puxar para um lado, né? Por conta de suas vivências, da sua criação, do seu dia a dia, por conta de sua natureza, por conta de muita coisa. Cada um puxa para um lado. É como botar um livro, um quadro na frente de 10 caras. Vão ser 10 interpretações diferentes, mesmo que aquele quadro seja bem simples, bem direto e tudo. Então, eu acho que o meu objetivo é mais estimular isso aí, talvez, estimular a leitura, estimular que a pessoa puxe outro livro, né? Que seja lá quem for, em qualquer canto aí, leia uma página e diga, caramba, sabe? Como é bom ler. Mais ou menos isso. Na crônica sua, esperando o 940 passar, o 940 passar, você relata aí a vivência baseada em princípios conservadores de alguém que finge ser santa, passar uma santidade, finge amar o próximo e, na verdade, não ama ninguém. E a gente viu esse caso aí agora da Flor de Lis, no Rio de Janeiro. Quando você escreveu essa crônica e foi, de certa forma, assim, um visionário? Acho que não. Esse tipo. Sempre existiram Flor de Lis, né? Sempre existiu esse tipo de gente. Há sempre aqueles que querem essa coisa do questionamento, essa coisa de se descobrir, de estar buscando a estrada certa. E tem gente que está mais ou menos naquela ali de se fazer, né? A vida se resume a estar colecionando coisas, pessoas, tá juntando, né, no sentido ruim. Flor de Lis é só mais uma pessoa. Naquela época existiam outras, talvez até piores, que nunca foram pegas, né? E sempre vai ter, porque são diferentes os estágios, as pessoas, o que cada um busca, o que cada um quer, o que cada um é, né? Sempre teve gente como ela. Você falou no início aí da influência do seu pai e até citou Rubem Braga. O que tem de Rubem Braga em Riviera?
Ah, tem muito. Eu acho que Riviera tem os autores que eu mais gosto ali, que são Rubem Braga, Charlie Bukowski, Kurt Vonnegut, John Fante. Esses quatro aí são os caras que eu mais li, né? Sobretudo Kurt Vonnegut e Bukowski. E não, é difícil, entre esses quatro aí, eu sempre pensei, né, que eu tenho uma influência muito forte de Rubem Braga e que ela não é notada. Mas a influência de Bukowski, de John Fante, Isso é uma ela fica mais reclamação? aparente. Isso é uma Não, é reclamação? uma constatação. E eu acho que a minha maior influência talvez seja Rubem Braga, inclusive esses finais, eu acho que eu tenho muita coisa dele também, essa coisa de buscar fechar sem fechar completamente, deixando sempre uma brecha, né, uma possibilidade. Eu acho que tem muito disso. Esses caras aí tem muito no Riviera, mas tem muita coisa também que eu não sei, né, que tá ali, que a gente absorve, né? A memória é uma ilha de edição. Tudo é um preparativo para um momento maior? Ah, é, acho que sim, né? A gente é esponja, a gente vai absorvendo, absorvendo, e tudo que a gente está vivendo aí, e isso vai moldando, vai modificando, puxa a gente para um lado, puxa a gente para o outro, e quando a gente vê já é outro. O Matheus Peleteiro diz o seguinte: o seu próximo livro é também um romance? Olha, cara, Matheus é um grande escritor, e tem uma produção boa já, né? Não só de qualidade quanto de quantidade. O próximo livro, eu tenho um livro de contos. Eu estou trabalhando nesse livro de contos. Eu tenho um livro que é de crônicas, lembra muito Jogando Dardos. E eu estou escrevendo esse outro aí, que pode ser uma novela, pode ser um romance, eu não sei. Eu não sei qual eu lançaria. É muito possível que saia um de contos no início do ano que vem. E depende muito de eu sentir que tá legal. O Tiago diz o seguinte: a repulsa pela literatura já começa na escola. Alguém dizia que quem consolidou esses autores escolares e tentaram nos empurrar são aqueles mentes beatas que não. Eu não vou falar o palavrão que ele falou, que isso aqui vai para o podcast da rádio depois. Você acha que é mais ou menos isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu livro, ele é de leitura fácil. Você aborda, tem leitura muito fácil. Você não acha que os acadêmicos, que a academia, que os grandes intelectuais acabam produzindo os livros com um tipo de escrita, aquele negócio hermético, distante do povo, distante da linguagem do povo, ela não deveria ser diferente? Eu acho que é uma questão de estilo. Acho que é necessário também ter esse outro estilo. Tem grandes escritores que buscam uma linguagem mais acadêmica, mais clássica. Tudo. Agora, eu vejo também, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, que isso funciona como uma espécie de muleta, como uma espécie de maquiagem. Tem muita gente que usa a palavra difícil, usa muito para tá enriquecendo a coisa. E a minha busca é justamente outra. Eu não questiono tanto porque, no fundo, tem essa coisa de que cada um busca o seu caminho. Né? O caminho que eu tenho buscado é ser lido, tentar escrever com qualidade. Eu acho que a gente consegue alcançar o leitor sem precisar ser difícil. Embora tenha algumas obras difíceis, são sensacionais, e só funcionam daquele jeito. Né? Mas a literatura que eu me proponho é uma literatura... eu quero chegar nas pessoas, entendeu? Não penso nem tanto em vendagem, nem isso e aquilo, mas eu quero que aquela pessoa que esteja lá no cantinho dela, na rede, abrindo o livro, ela seja tocada, sabe? Essa é mais ou menos a minha busca. Eu não estou buscando muito o prêmio acadêmico, né? Embora se tiver uma grana, tá valendo.
A gente não vai dispensar. Mas eu acho que eu também não me encaixo nisso aí, não. E grande parte dos escritores que eu gosto, que eu compro, também não se encaixa. Né? É uma questão de estilo, gosto mesmo. Eu não desvalorizo os outros estilos, né? Mas a minha proposta é essa outra aqui. É estar escrevendo de uma forma mais simples, sem ser simplória. Apesar de você falar que demorou todo esse tempo para terminar o livro, deixou, depois retornou, tudo. O livro passa a impressão que foi escrito numa sentada só. Por algum momento você pensou em fazer um final diferente para o Michel Rodrigues? Eu reescrevi esse livro várias vezes. Né? Paulo Bono, Marcos Borgon, Ave Maria, eles leram umas 3 vezes, pelo menos, esses originais. E eu, depois deles, eu também mudei muita coisa. Né? Inclusive, mudei da primeira pessoa para a terceira pessoa, né? Por conta própria, claro. E o final, eu tentei vários, mas não chegava, assim como várias coisas. Eu gosto de estar revisando, né? Porque eu acho que na revisão a gente traz, na minha concepção, que eu busco muito a musicalidade, eu busco muito o ritmo, porque a poesia tem que ter isso. E a poesia é um troço curto, às vezes, muitas vezes, nem sempre. Né? Imagina uma prosa, um livro, você segurar um cara ali por 40, 50, 60, 70 páginas. Tem que ter um ritmo, tem que ter uma musicalidade. E eu acho que a revisão traz isso. Né? Muito. Trabalhar melhor as frases. Eu ainda preciso trabalhar muito algumas coisas que eu noto em mim, muita coisa que eu reli o livro. Né? Cara, se eu pudesse ter lido antes de publicar, eu já mudaria algumas coisas. Né? Só que eu não aguentava, é aquela coisa, você mexe tanto no livro, você pega tanto, e são tantas mudanças, que tem uma hora que você diz assim, pô, né, vamos partir para o próximo. Por que a mudança da primeira para a terceira pessoa? Várias coisas, sobretudo porque na época eu peguei alguns livros de escritores que eu gosto, eram mais ou menos uns 5, 6 livros, e eu pegando para ler mesmo, eu gosto de estar lendo a galera, a turma contemporânea, eu acho que se produz muito, a Bahia tem uma produção muito forte, né, tem grandes escritores, né, alguns sujeitos que escrevem muito bem mesmo, e eu sempre estou pegando, sempre estou pegando essa turma. E coincidiu que no meio daqueles 6 livros ali, 5 eram em primeira pessoa. E aí eu pensei, cara, aí eu peguei também livros de outros autores que eu gosto, primeira pessoa. E eu disse, eu não quero ficar nisso. Né? De vez em quando você acaba vendo certas situações, né? Certos perfis. Então, a literatura feita por determinado tipo de escritor é assim, tal. E eu quis fugir disso aí. Uma das fugas foi essa. Né, não escrever em primeira pessoa. Foi um livro. Esse outro já estou escrevendo em primeira pessoa. Já venci isso. Mas eu também queria que fosse um personagem que não fosse escritor. Eu queria sair totalmente, né, do perfil que muitas vezes você encontra, né, aquele cara ali que é o escritor tentando escrever um livro cheio de situações. E eu quis fazer uma história totalmente diferente. Eu peguei um cara e botei um cara apaixonado atrás de uma mulher. Você tem medo de escrever na primeira pessoa? Não, é justamente o contrário. Eu me acostumei muito a escrever na primeira pessoa e eu quis mudar isso. Eu achei que eu estava muito na zona de conforto. Aí eu tentei e deu muito trabalho. Deu muito trabalho porque uma coisa é o sujeito estar ruminando ali em primeira pessoa certas coisas, outra coisa é um narrador e a terceira pessoa e até a forma como você coloca, a construção das frases tem que mudar, né, para ficar mais verossímil. Aí No, deu um no, trabalhão. nos teus textos,
O que é que a tua cidade, o que é que Ilhéus te proporciona? O que é que ela te influencia? Ó, nesse livro aí, basicamente nada. Sim. Eu tenho. Você questionou há pouco sobre essa coisa de eu não ter colocado o nome de Ilhéus, né? Muito raramente eu coloquei. Eu colocava em crônicas, quando saía no jornal aqui. Na verdade, Porque desculpa interromper, eu nem questionei. Eu achei até pertinente não colocar para realmente ele causar isso no isso, a leitor. identificação, a identificação. Exatamente. Para todo que sai do interior, que migra para a grande cidade, se sentir como eu me senti dentro do livro. Sim. Eu acho que eu não citar Ilhéus é muito um pouco por isso também, né? É uma cidade pequena, pode ser qualquer uma, né? Uma cidade média, pode ser qualquer uma, pode ser na Índia, pode ser na Alemanha, pode ser na África, pode ser na Austrália, né? Claro que muda algumas coisas. Mas Tolstói dizia que a gente tem que falar do nosso torrão. Você está indo contra Tolstói, você está sendo corajoso, viu? Não, mas eu acho que eu falo, só não dou o nome. Muito bom, muito bom. Quer ver quem está por aqui falando aqui? Peraí. Kátia Borges diz que o livro ótimo. Ave Maria. PhD Eventos diz o simples, o popular. Gustavo Silva. Caramba, tem gente, hein? Gustavo. Temos sim uma legião boa. Eu não estou conseguindo ver. Gustavo Silva, SSA. Ah, sim. Deve ser Gustavo Silva de Salvador. Deve ser Gustavo Silva de Salvador. Não, grande escritor. Jofre Carvalho, Paulo Bono. Rapaz, só tem fera aqui, viu? O André Luiz diz, quem sabe rola um livro aí sobre Olábia. É possível. Kátia Borges eu considero uma das poetas que eu mais gostei de ler até hoje. É sensacional. Kátia Borges é realmente uma poeta gigantesca. Na minha opinião, ela tem que ser traduzida, tem que ser bem conhecida, né? Bom, você já recebeu alguma proposta para esse livro se tornar uma espécie de curta? Enfim. Não recebi, não. Mas já passou pela sua cabeça? Já, claro. Porque tudo que eu faço, eu acho que tem muita influência do cinema também. Eu tento dar uma velocidade. Eu cresci assistindo Sessão da Tarde. Eu sou de uma época, a televisão veio antes dos livros. Então, é uma influência maior no contar a história. É uma influência anterior. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso. Eu imaginei que daria para fazer alguma coisa, mas eu não fico pensando muito, porque eu escrevi o livro. Eu fiz o livro, é ele ali. No fundo, se isso aí for roteirizado, se for mudar e tudo, vai ser uma outra arte. Vai ter uma participação minha, assim, tudo, mas já é uma outra situação, já é de um outro olhar e tudo. Participo, se for, claro, sensacional e tudo, mas para mim já seria uma obra diferente. Mesmo que influenciada pelo livro, seria uma outra coisa. Me fale um pouco, você falou que está preparando um outro livro aí, um romance, já tem título, como é que está o processo, como é que está a gestação dele? Eu tô com uns 4 livros. Escrevendo ao mesmo tempo? Tem esse de contos que foge bem do estilo que eu sempre fiz, assim, eu acho que tem uma pegada meio noir, meio contravenção, meio diferente, né? E eu tô com um de crônicas também que já está há muito tempo, mas eu não queria lançar, eu já poderia ter lançado, não queria lançar, porque o último foi de crônicas, e aí seria um na sequência do outro. Eu disse, deixa eu lançar o Riviera para mudar isso aí, né? Para dar uma quebrada.
E eu tô com um que, eu não sei se é poesia, é aquilo que eu falei, é uma prosa esquartejada. Tô com um aí, aos poucos, fazendo. E essa novelinha, eu não sei qual vai vingar. Tomara que todos. Não é possível que um ou dois só, não sei. Eu vou indo, vendo se tá ficando legal. E aí eu vou dando essa prioridade da coisa do tempo. Eu acho que o próximo que eu vou lançar deve ser o de contos. Eu acho. Muito bom. Me diz uma coisa, Rodrigo. Para quem quiser comprar o teu livro, encontrar, como é que te acha? Você tem site? Bom, eu não tenho site, não Venda criei página. Venda seu peixe, rapaz. Bom, esse livro saiu pela editora Mondrongo, né? Ela localizada em Itabuna, começou em Ilhéus, mas hoje localizada em Itabuna. É uma grande editora. Eu gosto muito da editora, acho que faz um trabalho muito bem feito. Essa edição ficou muito boa. E tem um site da editora, www.mondrongo.com.br. Né? Logo na primeira página lá tem um livro e tem vários outros. Tem Sex Ugly, de Paulo Bono, né? André Luiz Rosa, aí, que é o presidente da Academia de Letras. Ele tem um livro de poema chamado Quintais do Tempo, que é muito bom. Que legal. Né? Tem uma turma bem bacana, a editora é boa. E eu também tenho alguns exemplares em minha mão. Né, se a pessoa tiver Ilhéus, porque eu não sei como é que está a situação das greves de correio agora, eu não estou enviando livros, deu uma paradinha. Mas pode ser pego comigo também. Se a pessoa quiser, os correios voltando, eu envio e já vai com dedicatória. Quando é que você vai enviar um para a maior biblioteca do mundo, que fica no Pará? Ah, rapaz, eu envio logo. É só o correio voltar aí que eu já te mando. Você deixa na casa de Rúbio Rocha, porque no final do ano eu vou para a Bahia, eu sempre vou de carro e eu passo aí Vitória da Conquista. Então, eu sempre tomo um café na casa dele, entendeu? Maravilha. Ainda vou levar isso aqui para ser autografado, porque livro tem que ser autografado, né, cara? Claro, claro. Eu posso mandar já com a dedicatória. Isso, claro. Já vai no esquema, tudo pronto. Legal, muito bom. Ô, Rodrigo, eu fiquei procurando e pensando em uma frase para falar do teu livro, para elogiar o teu livro. Né? E eu não encontrei, não consegui pensar numa frase adequada. E lendo o ensaio do grande Rúbio Rocha, eu vou terminar esse bate-papo aqui com a frase dele. Eu acho que foi quem melhor definiu. E, claro, ele sempre definiria melhor do que eu. Né? Abre aspas. Julgo ser muito justo estender ao autor de Riviera um tapete vermelho bem novo. Com os meus longos braços abertos, saúdo Rodrigo Melo por esse belo romance. Fecha aspas, Rúbio Rocha de Souza. Obrigado pelo papo, meu velho. Eu que agradeço, Carlos. Você foi camaradaço, Rúbio Rocha, grande camarada. Agradeço a vocês dois pelo espaço. E a você por ser esse cara aí extremamente gentil, tranquilo, boas perguntas, facilitou tudo. Sou baiano, tem que ser tranquilo, entendeu? E tá bem de barba, tá bem de barba. Você sabe que outro dia me perguntaram, como é que você consegue ficar com essa barba? Eu nem lembro, cara, que eu tô de barba. Eu nem lembro. Só quando eu olho no espelho, como eu sou muito feio, então eu evito olhar muito no espelho, entendeu? Eu tenho que botar uma barba dessa também. Eu vou fazer uma doação e você faz um implante aí, entendeu? Show de bola. Rodrigo Melo, autor. É Riviera ou Riviera? Porque eu tô falando Riviera toda hora. Eu falo Riviera, né? Riviera francesa e tal. Esse título aí, cara, veio assim, ao acaso. Eu assisti no mesmo dia, assistindo TV, entendeu? Eu assisti um documentário sobre a Riviera francesa, aí depois passou o Ladrão de Casaca, que é um cara que rouba, e ele tá lá na Riviera, isso no mesmo dia. E aí, depois passou, mais tarde, um programa de uma galera consertando carros. E o carro
que estava consertando, era um Buick Riviera. E eu disse, cara, isso aí é alguma coisa, esse nome encarnou aqui em mim, eu vou escrever esse livro aí. Eu nunca tinha falado isso, falei acho que com o Borgon, uma vez, ou com o Paulo Bono, eu falando sobre isso, que eu tinha visto na TV e tal. E aí, quando veio essa coisa do carro, eu disse, pô, vou usar esse nome. Ficou bem legal. Parabéns também ao Marcos Borgon, que escreveu aqui esse excelente texto aqui na orelha da capa. E Kátia Borges também. Kátia Borges escreveu o Pós-Fácil no final. Kátia Borges. São dois grandes escritores. Dois grandes escritores. Tá aqui, ó, Kátia Borges. Deixa eu mostrar aqui o nome. Isso. Aqui, ó. Boa, aqui, ó. Quando eles dois toparam escrever, eu soltei fogos. Porque essa turma aí é show de bola. Sensacional. Obrigado a Kátia Borges, meu amigo jornalista Diego Vinhas, também acabou de chegar por aqui. Uma honra. Rodrigo Melo, satisfação. Muito obrigado pelo papo, velho. Grande abraço para você. Salve, Silvio. Muito obrigado. Valeu, irmão. Vamos em frente. Obrigado a todos. Obrigado a todos, gente. Valeu. Até uma próxima. Se inscrevam lá no canal Pai Ayana Conectados no YouTube, que esse vídeo vai para lá. Um abraço. Tchau, tchau.